E aí, como estão? Tudo bem? Espero que estejam respeitando a quarentena, né? E como nós não podemos parar, né? Pensando aí em vocês, nos vestibulares que vão enfrentar, enfim, na questão do conhecimento, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a sociedade colonial, em especial sobre a questão indígena, tá? Mas antes de propriamente falar sobre a questão indígena, vamos falar dos aspectos gerais da sociedade colonial brasileira, certo? A primeira questão que o livro de vocês propõe é pensar a sociedade colonial brasileira, a organização da sociedade brasileira, a partir do ponto de vista, a partir da questão econômica, né? Então, lembrar que a economia colonial ela vai estar baseada, ela vai estar estruturada, né, a partir de uma monocultura, né, no caso a cana-de-açúcar inicialmente, com latifúndio, característica do latifúndio e trabalho escravo. Pensar, né, esse sistema econômico é nos recordar aquela velha imagem que nos vem na cabeça de relação senhor-escravo, Casa Grande e Senzala, que é uma característica geral de quando pensamos em sociedade colonial brasileira, principalmente no período do açúcar, mas que nós devemos aí ter um pensamento, né, uma reflexão sobre a questão de que apesar desses polos, né, senhores e escravos, ali no meio tem grupos sociais também diversos, em menor escala, claro, mas eu tenho esses grupos, tá? Até porque nós falamos de ciclos econômicos, né, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, mas eu tenho que lembrar que em todos esses ciclos nós vamos ter as economias secundárias, que são bastante importantes e que abastecem essa sociedade, principalmente a sociedade colonial, porque obviamente o grosso do comércio, Portugal preferia que viesse tudo de lá, mas principalmente a alimentação, a questão de gado e outras coisas, elas terão que ser feitas, produzidas aqui mesmo. Então, criou-se no Brasil colônia, né, além desses polos senhores escravos, nós temos também a questão ali das classes intermediárias. Então, temos artesãos, temos manufaturas no Brasil, temos um comércio local, um grupo de comerciantes que serão extremamente importantes. Então, apesar dos polos, eu tenho ali no meio, claro, numa menor escala, grupos secundários que vão estar estruturando essa sociedade brasileira a partir das atividades econômicas, tá? Lembrar que a divisão social, ela não é só uma questão aqui no Brasil colônia, não só no Brasil, mas em toda a América, né, espanhola e América portuguesa, e até também na América inglesa. As questões sociais elas não vão ser colocadas apenas pela questão econômica, de grupos sociais que ocupam cargos, mas a questão da cor da pele também vai determinar esses grupos sociais. Isso é importante refletir sobre isso, não esquecer isso, tá? Bom, falar sobre sociedade colonial também é lembrar sobre patriarcalismo, né? Sociedade patriarcal, esse homem, né, chefe de família que comanda essa família, os membros envolvidos dentro desse sistema, tá? Os homens assumem as atividades políticas e econômicas, as mulheres ficam, né, com funções, entre aspas, secundárias, mas isso não quer dizer que elas não tiveram seu protagonismo, até porque, né, quando nós vamos estudar a história das mulheres no período colonial, seja em qualquer período, nós vemos protagonismos, né, históricos. O problema é que essa história muitas vezes não é escrita, não é pesquisada com o seu devido rigor e necessidade, tá? Mas é uma sociedade patriarcal, né? Lembrar que a concepção de família é uma concepção diversa, é uma concepção que não é como a nossa concepção atual, contemporânea, de família nuclear, pais, mães e filhos. Quando eu penso em família nos períodos anteriores, eu penso em uma família ampla, né? Que além dos pais, filhos, eu tenho também primos, eu tenho tios, eu tenho agregados, eu tenho pessoas diversas que compõem o que nós vamos chamar de núcleo familiar. Então nós estamos falando de uma família, um conceito de família, uma ideia de família muito mais ampla do que a ideia que nós temos hoje, né? Então isso tem que ficar bem claro para mim quando eu vou falar sobre sociedade colonial. O papel da igreja nessa sociedade ela também é fundamental, vale ressaltar. Esse papel da igreja no processo educacional, principalmente com a formação dos colégios que vão catequizar os indígenas, os filhos dos colonos, né, nos núcleos coloniais, né, a catequização dos indígenas por desdobramentos e omissões, né, distante, justamente para não haver a questão ali da escravização, que é uma questão que nós vamos discutir depois quando falarmos sobre os jesuítas. Mas enfim, e a igreja, como ela fica encarregada dessa questão da educação, a moralidade passa por ela também, né? Então, ela estabelece também as relações morais que vão ser colocadas ali a partir que vão ser colocadas no Brasil colônia.
E dentro dessa questão da igreja, porque no Brasil colonial nós temos um território muito amplo e falta uma centralidade política administrativa no Brasil, tanto é que nós discutimos isso nas aulas passadas, a questão da instalação das campanhas hereditárias, depois dos governos gerais, as tentativas ali de estabelecer uma centralidade administrativa, a igreja passa por essa dificuldade também. E na ausência, né, de uma centralização das igrejas nos núcleos coloniais, vão ser criadas irmandades, que elas são importantíssimas para entender a sociedade colonial sob dois aspectos. Do ponto de vista religioso, porque elas vão organizar os cultos e não vão deixar parar a religiosidade local, mas principalmente como essas irmandades vão servir como programa de assistência social, né? Elas vão ajudar ali os membros em muitos momentos na ausência de um Estado efetivo, de um Estado que realmente faça a sua parte. Então, tudo isso compõe os aspectos gerais da sociedade colonial brasileira e agora nós vamos estudar esses grupos sociais que compõem essa sociedade brasileira. E o primeiro grupo, não podia deixar de ser, são o grupo dos indígenas, né? Então, vamos agora refletir sobre as questões indígenas no Brasil, não só no Brasil colonial, mas eu proponho nós começarmos a nossa aula fazendo uma reflexão sobre a concepção, a ideia que nós temos dos indígenas hoje, tá? Para a gente tentar entender, né, essa história, a necessidade de se estudar a história e as nações indígenas de uma forma coerente, né, de uma forma real e não ideal, certo? Vou pegar uma fala aqui do então presidente da República do Brasil, né, que é uma fala recente, do dia 23 de janeiro desse ano. Ele vai dizer o seguinte, e aí nós vamos tentar entender a questão do senso comum e do perigo de nós não refletirmos sobre a história indígena no Brasil. Com toda certeza, o índio mudou. Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós. Então, fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade, seja dono da sua terra indígena. Isso é o que nós queremos aqui. Bom, eu vou só me ater a uma parte do texto que ele vai dizer. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. A pergunta que nós temos que fazer é quando que ele não foi, né? Quando que o indígena não foi um ser humano igual a eu, igual a você, igual a todos nós, né? Em qual momento? No momento justamente em que falta história, talvez, né? No momento em que eu ainda tenho uma visão preconceituosa sobre os indígenas, uma visão ainda de que os indígenas uma hora ou outra alcançarão o nosso nível de humanidade, né? Uma visão etnocêntrica preconceituosa que foi reforçada, infelizmente, pelos próprios livros didáticos e pela própria escola durante muitos anos. Então, só um equívoco histórico, uma completa desorientação histórica vai fazer com que eu pense, né, o indígena como um quase ser humano, né, e pensar que ele melhorou muito para que ele possa hoje ser um ser humano, cada vez mais um ser humano igual a nós. Então isso é de um equívoco tremendo. Infelizmente essa fala do então presidente, ela, se fosse só dele seria ótimo, mas infelizmente ela ainda é compactuada com alguns grupos e alguns setores sociais, repetida como senso comum, né, de enxergar esses indígenas como selvagens, como ainda, sei lá, bestiais, animais, e não pensar as sociedades indígenas como elas devem ser pensadas, como grupos humanos, né, diferentes. Mas, enfim, em decorrência disso, proponho a nós, antes de entrarmos na questão dos indígenas no Brasil colonial, pensarmos as questões dos indígenas hoje. E para isso eu trouxe aqui, a partir de um vídeo que assisti, produzido pela Unicamp, sobre os 4 equívocos que nós temos, né, sobre os indígenas, né, as visões deturpadas que nós temos sobre as nações indígenas, a partir de 4 equívocos que são cometidos, inclusive pelos livros didáticos e pela própria escola, em muitos momentos, ao trabalhar a questão indígena, tá? E essa ideia de começar, né, por essas 4 equívocos, problematizando a questão indígena, vem de uma passagem que eu me recordei do Marc Ferrot, quando ele diz o seguinte: olha, a imagem que fazemos dos outros povos e de nós mesmos está associada à história que nos ensinaram quando éramos crianças. Então isso é fundamental, né? Como são trabalhadas as questões indígenas, como comemoramos, entre aspas, o dia do índio, por exemplo, com reflexões sobre as sociedades indígenas, ou ainda com as musiquinhas da Xuxa, Vamos Brincar de Índio, que deturpam a ideia do índio real, né? Então, a partir disso, vamos problematizar, a partir desse vídeo eu trago para vocês essas problematizações. O primeiro grande equívoco que nós temos é com o próprio conceito de índio. Não existe índio. Índio é uma criação europeia, uma criação de Colombo, quando chega à América de forma enganada, achando que tinha chegado nas Índias, e vai chamar os nativos de índios, acreditando que tinha chegado na Índia.
O problema do conceito índio, da palavra índio, é que ele generaliza, ele homogeneiza as nações indígenas americanas que viviam aqui até então. Então, essa é a grande problemática da palavra, do termo índio, né? De você reduzir nações inteiras a uma ideia única, né? Como se todos os indígenas falassem a mesma língua, tivessem as mesmas culturas, as mesmas tradições, e não é bem assim. A forma correta, inclusive, seríamos chamar essas pessoas, né, de acordo com as suas nações, né? Assim como nos chamam de brasileiros, goianos, caldas-novenses, pensar, né, as sociedades indígenas dentro das suas respectivas nações. Então, os ticunas, guaranis, caiagangues, chavantes, potiguaras, pensar essas sociedades como elas de fato são, porque elas não são iguais. Elas têm, obviamente, características comuns, né? Mas elas apresentam suas especificidades, assim como nós. Falar, por exemplo, de sociedade ocidental, né? Eu não posso achar que a sociedade, entre aspas, ocidental, ela é toda igual, né? E nos ofendemos, por exemplo. Aqui, acreditamos sermos brasileiros, né? Lá fora vamos ser chamados de latino-americanos e talvez não gostamos do rótulo, até porque o Brasil tem um problema com a América Latina, né? De não se entender como latino-americano. Então, nós temos que, a primeira questão é respeitar e entender que quando eu vou usar o termo índio, posso até utilizá-lo, mas não pensar num termo como igualdade. Problematizar esse termo para não cometer mais equívocos ainda. E pensar, então, pensar o índio ou os indígenas dentro da sua diversidade. Nós temos hoje mais de 170 línguas indígenas faladas no Brasil, que mostra a diversidade desses povos, as diferentes culturas nas quais eles estão inseridos, e eu não posso, então, reduzir, por conta de uma palavra, todas essas nações e essa diversidade a uma ideia única, tá? Um outro equívoco que nós cometemos bastante é pensar a questão do índio como atrasado. E esse equívoco vem justamente da forma como nos ensinaram a história dos indígenas, né? Porque a história dos indígenas, obviamente, ela vai começar a ser escrita a partir das narrativas europeias. E os livros didáticos, infelizmente, e muitas vezes nós, professores, também começamos a falar dos indígenas não por eles próprios, mas pelo que os europeus acharam deles quando chegaram aqui, pela carta de Pero Vaz de Caminha, enfim. E isso traz grandes prejuízos, porque nós começamos a ver as sociedades indígenas pela falta, né? Então, por exemplo, aquela fala, que é uma fala lá do Brasil Colônia, né, de um cronista, que ele vai dizer, olha, os indígenas são povos sem lei, sem rei, sem fé. Ou seja, isso mostra que ele não está vendo as qualidades indígenas, ele não está vendo o que os indígenas trazem de novo, ele está vendo o que falta em relação à sociedade europeia, né? E uma falta de compreensão completa de como é a organização política, religiosa, econômica dessas nações aqui dentro. Tá? Então, não podemos olhar essas sociedades indígenas com um olhar de negação, não pelo que falta em relação ao europeu, mas pelo que eles têm. Um bom exemplo disso é quando nós vamos estudar, por exemplo, a questão dos bandeirantes, né? Os estudos historiográficos hoje sobre os bandeirantes no Brasil colonial mostra que esses bandeirantes tiveram que aprender muito com os indígenas para viverem dentro da mata. Todo o conhecimento que eles vão adquirir, né, para poder viver na mata, inclusive atacar aldeias indígenas, vem dos próprios indígenas. A questão do plantio, da mandioca, da questão da água, dos percursos, né, do uso da natureza ao seu favor dentro das matas, é um conhecimento indígena, né? Só que nós, muitas vezes, a nossa ideia é de negação. Nós não vemos, então, os aspectos. Então, ao invés de começar, eu me lembro da Chimamanda, né, quando ela fala da questão do perigo de uma história única e da forma como nós iniciamos uma história, isso vale para a questão indígena, né? Nós não começamos a história indígena ressaltando as suas qualidades, nós começamos a história indígena falando sobre o que eles não têm em relação à Europa. Isso é um grande equívoco, tá? O terceiro grande equívoco que nós cometemos quando vamos falar sobre sociedades indígenas é a ideia equivocada de achar que o índio parou, ou para ele ser índio, indígena, ele tem que ter parado no tempo, né? E aí o vídeo lá traz uma questão que eu acho muito interessante, que dos entrevistados diz o seguinte, olha, se nenhum português hoje se veste como Cabral e nem escreve como Pero Vaz de Caminha, por que o indígena, por que eu cobro do índio que ele esteja vestido com as tradições do século XVI? Né? Não há explicação. Aí ele vai explicar até a questão do Saramago, né? Se ele não escreve como Pero Vaz de Caminha,
ele é menos português, então, o escritor menos português, as traduções portuguesas, né? Por exemplo, o fato de nós comermos hambúrgueres, né, no McDonald's me torna então menos brasileiro. Então, por que que eu cobro do indígena, né, uma estagnação cultural e não cobro, né? E em nós não, para a sociedade branca ocidental é permitida a mudança. Então, obviamente, o indígena ele vai mudar, ele vai adequar determinadas questões culturais, né? Um indígena, um índio que usa telefone celular, ele é menos índio por usar um telefone celular, né? Você perceber, por exemplo, você vê aldeias indígenas com, sei lá, ar-condicionado, antenas parabólicas, televisão, quer dizer que eles são menos indígenas. Então isso tem que ser refletido, né? Essa ideia nossa de achar que o índio, para ser índio, tem que estar parado no tempo, é um tanto quanto absurdo, né? Porque nós não paramos. E aí uma ideia que nós temos que refletir sobre a questão de cultura, né? Uma ideia conservadora de que a cultura não muda. Isso é uma ideia conservadora, de que você mantém as tradições, elas nunca mudam. Cultura não é homogeneidade e ela não é também estagnação temporal, ela se modifica porque ela entra em contato com outras culturas, nós modificamos o tempo inteiro as culturas. Né? Se você é contra essa modificação, é justamente o pensamento conservador, que acha que vai ali estruturar, vai ter uma cultura perfeita, intocada, e isso não acontece nos grupos humanos, nós sabemos ao longo da história, isso não só com os indígenas, mas com todo mundo. Né? Então não posso fazer essa cobrança do indígena. E isso vem talvez porque nós temos, né, uma ideia romantizada do indígena ainda, né, e uma ideia preconceituosa, que ela está lá no Rousseau, no conceito do bom selvagem, né, quando estabelece essa romantização, né, das tradições indígenas, e que então para você índio você tem que manter aquela pureza, né, que o homem branco coloca ao indígena, né, que não é dele, tá? Mas enfim, então, né, temos que superar essas perspectivas, porque senão vamos ficar lá, né, com aquela ideia. Por exemplo, eu acho lindo a música do Renato Russo, Índios, mas ela ainda tem um forte viés da questão do bom selvagem, ela tem uma visão um pouco, ela tem uma visão deturpada da questão indígena muitas vezes, porque é um olhar do homem branco sobre o indígena e não um olhar do indígena sobre a sua própria história. Então temos que parar de olhar o índio, o indígena, como o ideal e começar a realmente estudar o índio como real, tá? Então é um dos equívocos que nós cometemos, essa questão de achar que para ser índio tem que ter parado no tempo. Uma quarta questão também importante é que o índio é passado, né? Ou seja, eu vou estudar as sociedades indígenas somente quando for ver, por exemplo, o Brasil Colônia, né? E aí os índios desaparecem depois disso, aparece uma hora ou outra. Índio não é passado, indígena é presente, tá? Os indígenas, eles dominaram os códigos da sociedade branca, eles estão presentes como agentes de saúde, professores universitários, estão à nossa volta, estão aí, né? Então eu não posso pensar o indígena como algo do passado, como alguém que está lá estagnado no tempo, tá? Eu tenho que pensar, e justamente por pensar o índio, né, não pensar o índio como passado, é que nós temos que cada vez mais refletir sobre a questão dos indígenas na sociedade contemporânea. Então isso é bastante importante, essas reflexões, para que a gente possa superar, né, esses equívocos históricos dessas imagens que foram criadas sobre os indígenas que não pertencem de fato a eles, tá? Então é isso que eu proponho a vocês nesse momento, essa quebra. Os estudos sobre os indígenas, né, eles vão nos servir também, né, não só para compreender as sociedades indígenas dentro da sua realidade, da sua perspectiva histórica, mas é interessante também para a gente refletir sobre a questão da diversidade. Porque ao entender, né, que estou falando de uma diversidade de nações e de grupos que compõem a sociedade brasileira, estou falando da questão indígena, eu também vou entender que a nossa sociedade, que nós chamamos de ocidental, branca, ela também é diversa e não é homogênea. Dentro de uma sala de aula, eu tenho pessoas com classes, grupos sociais diferentes, eu tenho pessoas com culturas, pensamentos diferentes, né? Então a diversidade ela é o ponto base do entendimento das nações indígenas e vai nos ajudar a compreender a nossa própria sociedade. Então os estudos sobre as questões indígenas eles têm que ser pontes de entendimento de outros povos, de outras culturas, de outras visões de mundo e nunca como barreiras. Eu não posso estudar as sociedades indígenas como exóticas,
como algo à parte da sociedade brasileira, mas integrada à nossa história, integrada às nossas tradições, à nossa cultura, mas não sem conflito, né? Porque não adianta eu ressaltar os aspectos culturais, a contribuição cultural que os indígenas deixam para nós, e como se essas contribuições não foram a partir de conflitos, de invasões, de perseguições, de mortes ao longo da história. Então, o fator, né, conflito, ele não pode ser retirado do contexto histórico quando vamos estudar as nações indígenas. Agora entrando, de fato, né, na nossa parte sobre a questão das sociedades indígenas coloniais, e tendo essa visão para nós tirarmos esses equívocos, vamos entender um pouco melhor como eram essas organizações. Primeiro ponto, vocês já viram, quando nós falamos sobre indígenas, índios, nós estamos falando de diversidades de nações, não estou falando de um grupo homogêneo, estou falando de grupos heterogêneos, de grupos que, esses grupos muitas vezes rivais, né, isso nos ajuda a entender melhor a complexidade das relações dos indígenas no Brasil colônia, tá? Bom, então os indígenas, né, o livro de vocês traz que a categoria índio só pode ser definida em oposição ao branco, ao homem branco, né? Os indígenas constituem populações diferentes entre si, tanto do ponto de vista biológico quanto econômico ou cultural. Então não posso achar que é o mesmo, por exemplo, o índio é um grupo étnico, não, né? São grupos étnicos, na verdade. A terra era um bem de produção coletivo, né? Todos os membros da comunidade tinham acesso à terra. Você tinha, obviamente, os bens individuais, mas a terra como um bem de produção, um modo de produção que sustenta ali, ela é vista de forma coletiva. A divisão do trabalho baseava-se também em idade e sexo, né? As mulheres com serviços mais domésticos, os homens mais serviço externo. Essa diferenciação ela não muda em relação a outras sociedades, é muito parecida. E a questão, quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão de casamento, das regras sociais, há uma diversidade muito grande. Cada nação ela se organiza da sua forma. Por exemplo, nós vamos ter uma predominância em muitas nações indígenas da poligamia, mas ela não é regra, tá? O que diferencia muitas vezes, o que nós vamos encontrar, por exemplo, nas relações de casamento e da própria questão da mulher, é uma liberdade sexual maior, porque essas nações não vêm com aquela questão da moralidade judaico-cristã, né? Então, você às vezes acha ali que eles têm uma liberdade maior e tem de fato na questão da sexualidade, e isso vai assustar inclusive os europeus que vão criar rótulos a essas sociedades indígenas, tá? Na vida política, a maior unidade política é a aldeia, é onde tudo gira, né? E é interessante essa organização, são sociedades tribais, então você não tem uma hierarquia, uma estratificação muito hierarquizada, tá? Por quê? Porque você vai ter os chefes políticos, os chefes da aldeia. Esses chefes eu não posso nomeá-los como cacique, nem todos são cacique, tá? Cacique é uma, como é que fala? É o nome dado a um chefe de uma tribo específica. Isso não quer dizer que todas as nações, cada nação chamava o seu chefe de um nome diferente. Esses chefes políticos, por exemplo, eles não têm privilégios, eles chefiam, geralmente eles são chefes guerreiros que organizam essas aldeias em períodos de crise ou de perigo, tá? Mas eles pouco se distinguem dos demais, eles ainda são obrigados a fazerem, eles ainda são, eles ainda têm que fazer seus trabalhos e tudo mais, eles não se abstêm do trabalho manual, como nas organizações das civilizações lá, asiáticas, né, e europeias e tudo mais. Bom, a questão das crenças, tá? Eles têm variados ritos e ideias sobre o mundo, né? Nem todo feiticeiro, nem todo chefe, líder religioso é pajé. Pajé também é uma especificação de uma comunidade indígena em específico, não é de todos, tá? Mas enfim, sempre há as lideranças religiosas dentro das nações indígenas. Apesar da diversidade, tá? Tupã não é um deus de todos os indígenas, por favor, não caiam nesse equívoco. Apesar disso, a característica geral, né, da religiosidade dessas nações indígenas é que nós temos uma ênfase muito grande aos fenômenos da natureza, né, e também a questão politeísta, né, a crença de vários deuses. Eles usavam, né, ali o ritual antropofágico. Isso também é uma característica, principalmente dos tupinambás, né? Diferenciar a antropofagia de canibalismo, né? Por favor, conceitos diferentes. A antropofagia está relacionada a uma questão de ritual, de acreditar que ao ingerir a carne, né, do inimigo guerreiro que eles pegavam por vingança, eles iriam adquirir as qualidades daquela pessoa, tá? Não era um costume, não era rotineiro esses rituais, eles eram eles não eram comuns assim, mas havia sim, né, há relatos, mas esses relatos eles são as visões dos europeus sobre os rituais antropofágicos. Alguns historiadores trabalham em umas análises legais sobre esses relatos, tá?
Lembrar também que os indígenas resistiram e muito, né, à invasão que ocorreu em seu território. É, essa resistência ela vai ocorrer de três formas, né, gerais, claro que há outras, mas de regra geral a gente coloca três formas de resistência, que é a violência, né, o enfrentamento direto com as nações e com os portugueses, a aliança com os conquistadores, né, ou seja, aliar-se àqueles que estão tomando o território, né, numa tentativa de sobrevivência, e o refúgio para regiões não exploradas pelos portugueses, principalmente mais ao oeste, que é a grande questão que vai acontecer com muitas nações indígenas. Tá? São as três formas básicas, claro que você vai ter aí uma diversidade de outras resistências também, mas são as três formas básicas de resistir dos indígenas no Brasil colonial. Um exemplo da questão da relação portugueses e indígenas é a Confederação dos Tamoios, né? A Confederação dos Tamoios foi uma confederação formada por várias nações indígenas para enfrentar a invasão portuguesa. Eles chegaram a associar, inclusive, com os franceses, né, na guerra ali da França Antártica. E eles impuseram várias derrotas aos portugueses. E os portugueses, então, né, principalmente com os jesuítas ali, o Manuel da Nóbrega e o Padre Anchieta, vão fazer um acordo com essa confederação. Nesse acordo ali vão estabelecer a questão de libertação de prisioneiros, os indígenas querem que eles não sejam, que as suas nações não sejam incomodadas pelos portugueses, fecham um acordo, os indígenas cumprem todos os critérios do acordo e assim que os portugueses, assim que chegam as armas e os recursos que os portugueses estavam esperando, o que eles fazem? E aproveitando que a confederação havia ali sido desfeita, eles não estavam mais armados, entre aspas, eles vão lá e massacram essas nações indígenas dessa confederação num ato covarde, mostrando que os, entre aspas, selvagens sabiam respeitar acordos, enquanto eles, entre aspas, civilizados, não sabiam respeitar acordos, tá? E aí nós tivemos então um processo de dizimação das nações indígenas. Essa dizimação ela vai ocorrer, né, por conflitos militares, que foram vários, violentos, é uma violência tremenda. A violência contra a mulher indígena ela é absurda no Brasil colônia, mas além das derrotas militares, dessa violência, nós tivemos um processo de aculturação, né, numa tentativa de fazer com que o indígena perca a sua cultura, a sua identidade cultural. Isso até hoje, né, é uma grande briga, que nós começamos a aula falando justamente sobre isso. Nós tivemos também a questão das bactérias e vírus, né? As doenças foram, alguns historiadores apontam as doenças como o ponto central de dizimação das nações indígenas no Brasil. Mas elas resistem, elas estão aí hoje. As políticas públicas, apesar de no Brasil, né, atual, esse de 2020, não ter uma política apropriada, né, se fala muito sobre o que nós queremos, né, o trecho lá do pronunciamento, o presidente fala que é o que ele quer, o que eles querem aqui, né, mas quando seria interessante você ouvir a contraparte, ou seja, o que os indígenas de fato querem, e não uma nação em específico, lembrar que são várias nações, né, para se discutir a questão das demarcações de terras indígenas e, mais importante, o respeito que nós temos que ter com as nações indígenas, né, com essa diversidade e esses povos que habitam aqui muito antes dos portugueses chegarem. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula de hoje, podem enviar suas perguntas a mim, vou responder com o maior prazer. Espero que estejam fazendo os estudos de vocês e para complementação para vocês verem, né, como que as questões indígenas da sociedade colonial são cobradas de vocês nos vestibulares, né, que o terceiro ano está aí preocupado com os vestibulares, claro. É importante vocês fazerem os exercícios do livro, não só os exercícios propostos, mas os exercícios de fixação. Lembrar do nosso acordo de não olhar o gabarito, fazer realmente se testar, para você ver como é que está de fato, tá? Espero que a aula tenha servido, nos encontramos em breve, seja por aqui, seja presencial, né? Mas o que indica nos encontraremos ainda por aqui, tá? Fiquem tranquilos aí, espero que obedeçam, novamente, volto a repetir, espero que obedeçam a quarentena e um grande abraço para todos vocês, tá joia?